Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Nós vamos trabalhar o livro Buriti Mais Ciências, do 5º ano, Ensino Fundamental, Anos Iniciais. Nós vamos iniciar hoje um novo capítulo, o capítulo 3, e vamos falar sobre a energia elétrica e magnética. Agora há pouco nós tivemos uma reunião pelo Google Meet, onde 9 alunos participaram. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. E aqueles que não puderam participar, estou encaminhando a videoaula para explicar sobre o capítulo. Nós vamos iniciar falando sobre cargas elétricas. Então vamos lá, ó. Toda matéria é formada de partículas minúsculas que não podem ser vistas ao microscópio. Essas partículas têm cargas elétricas que podem ser positivas ou negativas. Todos os corpos têm certa quantidade de cargas elétricas, mas as quantidades de cargas positivas e negativas são iguais e distribuídas de maneira uniforme na maior parte do tempo. Dessa maneira, é difícil perceber a eletricidade. Quando há diferença de cargas positivas e negativas, podemos notar a presença da eletricidade nos objetos. Então, crianças, como eu expliquei lá na nossa videoaula, existem as partículas, né, que têm as cargas elétricas. Então, como que funciona, como que essa energia, ela chega lá na nossa casa? Em primeiro lugar, o que vocês precisam prestar atenção? Quando eu tenho algum eletrodoméstico, eu dei o exemplo da televisão. Como que eu faço para essa televisão funcionar? Eu preciso ligar a minha televisão na tomada. Mas é simplesmente ligar na tomada e pronto? Não. Se eu não tiver a energia elétrica na minha casa, essa televisão não vai funcionar, tá? Então, a gente tem todo esse processo. E nós temos as cargas elétricas positivas ou negativas. Aqui na página 23, ó, nós temos pilhas e baterias. Então, esse sinalzinho aqui, ó, de mais, ele está representando as cargas positivas. E o sinalzinho de menos está representando as cargas negativas. O mesmo acontece com as baterias, tá? Então, essas cargas, elas precisam estar de maneira uniforme, ou seja, elas têm que estar iguais, transmitindo a mesma carga elétrica. Desta forma, eu vou gerar a energia e eu vou conseguir fazer com que a minha televisão funcione ou qualquer outro eletrodoméstico que eu preciso colocar lá na tomada, ok? Então, se tiver alguma diferença nessas cargas, eu vou perceber a presença dessa eletricidade nos meus objetos. Então, dependendo daquilo que você vai colocar na tomada, você sente uma oscilação na luz. Eu dei o exemplo que eu fui colocar esses dias não, há um tempo atrás, o meu aspirador de pó numa tomada que estava com as cargas, dando diferença nas cargas positivas e negativas. E na mesma hora, o meu plug, né, queimou. Tá? Ele cozinhou, simplesmente ele derreteu e eu tive que tirar o meu eletrodoméstico da tomada. Ele não queimou, mas eu precisei fazer a troca, né, do plug que vai na tomada, porque ele parou de funcionar. Então, essas cargas, elas precisam estar de maneira uniforme para que o seu eletrodoméstico funcione também. Caso haja essa oscilação, nós vamos perceber que há algum problema na nossa eletricidade, tá? O nosso amigo Enzo, ele falou sobre
a diferença dos volts também. Existem as tomadas que passam a carga elétrica 110 volts e as tomadas que passam as cargas elétricas 220 volts. Então, a gente também tem que tomar cuidado na hora de colocar os nossos eletrodomésticos nas tomadas, tá? E verificar se esta carga elétrica está de acordo. Se eu pegar de repente um aparelho 220 e ligar na tomada 110, esse eletrodoméstico ele não vai funcionar tão bem. Ele vai funcionar, mas ele vai funcionar mais fraco. Se eu inverter, pegar um aparelho, um eletrodoméstico 110 volts e ligar numa tomada 220, esse meu equipamento vai queimar, porque a carga elétrica é superior a que ele pode aguentar. Então, nesse caso, ele vai queimar, tá bom? Mas, para essa energia chegar lá na nossa casa, o que a gente precisa? Da onde que vem essa energia? Vocês sabem como elas são produzidas? Então, para a gente entender aqui, ó, na página 23, nós temos as usinas hidrelétricas, tá? Ó, nas usinas hidrelétricas, a água movimenta turbinas que geram energia elétrica. Então, aqui no nosso Brasil, o maior gerador de energia são através das usinas hidrelétricas. E nós precisamos do nosso recurso natural que vai ajudar aí a funcionar esses geradores, essas turbinas, é a água, tá? Então, ó, a energia elétrica é a principal fonte de energia utilizada no mundo. Equipamentos como computador, televisão, chuveiro elétrico, geladeira, aquecedor elétrico funcionam com a energia elétrica. De forma geral, esse tipo de energia que utilizamos em casa, ele é gerado em usinas. As pilhas e baterias, elas são geradores de energia importantes, pois permitem utilizar equipamentos em locais onde não existe rede de distribuição de energia. Porém, eu dei o exemplo do celular, né? O celular, ele é a base, né? Existe uma bateria nele que nós utilizamos até acabar. Quando essa bateria acaba, o que eu preciso fazer? Eu tenho que pegar o meu carregador e colocar ele numa tomada para recarregar a bateria. Então, as pilhas e baterias, elas são fontes, né? São geradores de energia, mas por um tempo mais curto do que você ter um eletrodoméstico diretamente ligado à sua tomada. Se você tiver energia elétrica na sua casa, ele vai funcionar o tempo todo, tá? O que a gente precisa se preocupar são com as oscilações. Muitas vezes tem aquelas quedas de energia, depois volta, depois cai de novo, depois volta. Isso pode dar uma diferença nas cargas e queimar os seus eletrodomésticos. A mesma coisa quando nós estamos numa chuva, numa tempestade com raios e trovões. Temos que tomar cuidado com os raios, porque a carga elétrica que ele vai soltar aí sobre a sua residência, ele vai dar essa diferença nas cargas, tanto positivas quanto negativas, e provavelmente vai queimar os seus eletrodomésticos. Então, a gente tem sempre que tomar cuidado, tá? Então, só pra gente entender, ó, nós temos as usinas hidrelétricas, que tem a represa, que vai dar força para as turbinas se movimentarem. As turbinas se movimentando, elas vão passar a eletricidade, tá? Se a gente olhar nas nossas ruas, né, nas nossas casas, nós vimos os postes e também torres de energia. Essas torres são enviadas, né, através dos fios, dos cabos, são enviadas a energia para a residência de vocês, de cada um. E aí, nós temos as tomadas e dentro, né, das nossas paredes passam as fiações elétricas. Então, quando a gente vai construir uma casa, nós precisamos da presença de um eletricista para ele fazer toda a parte elétrica da nossa casa, que é passada a fiação, né, com as cargas elétricas, tanto positivas quanto negativas, que vai ser ligada diretamente na sua tomada, aonde vai gerar a energia
para a sua casa. Se der algum problema em alguma dessa carga, a tomada vai parar de funcionar, a lâmpada também não vai funcionar, e aí nós temos que contratar um eletricista para ver aí o que aconteceu, tá bom? Então, nós temos, para gerar a energia até que chegue em nossas casas, precisamos das usinas, e depois nós temos os postes, as torres, que é onde vai passar a corrente elétrica para chegar até a sua casa, onde você pode usar os seus eletrodomésticos de forma segura, tá bom? Aqui nós temos uma experiência que eu falei para os alunos, quem puder fazer em casa, ó, reparem o cabelo da menina que está arrepiado. Por que isso aconteceu? Ó, ela tinha um balão, essas bexigas de festa, e foi esfregado uma flanela, né? Flanela, aquele paninho que a gente usa para limpeza, né? Foi passado, esfregado a flanela no balão, aonde teve a remoção de cargas elétricas, e isso tornou o balão eletrizado. E aí você colocou em cima da cabeça e atraiu os fios, ó. Isso é energia. O mesmo acontece, eu falei para os alunos, eu não sei se ainda com essas televisões mais modernas, eu acredito que sim, né? Você colocar o braço bem na frente da tela da televisão, do visor da televisão. Você vai reparar que os braços, os pelos vão arrepiando. É a mesma coisa, né? A televisão, ela está eletrizada e aí ela vai atrair os fios os pelos do braço, ela vai ser atraída aí e vai arrepiar todos os fios. Então, quem tiver uma bexiga em casa, pode fazer essa experiência, depois grava um vídeo ou uma foto para ver como ficou o cabelo de vocês. Depois nós temos aqui, ó, a questão 1. Vocês vão ler esse texto. Aqui é o mesmo esquema do balão, só que é um pente e pedaços de papel. Então, ela picotou aqui vários pedacinhos de papel e passou um pano, uma flanela, num pente de plástico. E aí, ó, ele ficou eletrizado e atraiu os papéis para o pente. Então, vocês vão fazer a leitura deste trecho aqui em destaque e vão responder, vão explicar aqui o que aconteceu. Para auxiliar na resposta, vocês podem olhar a legenda aqui, ó, que é mais ou menos, foi a mesma coisa que aconteceu, só mudou os objetos, tá? Ali era um balão e aqui era um pente, mas é o mesmo processo. Então, vocês vão ler para responder aqui. Depois, aqui embaixo, a mesma coisa, ó. Vocês vão fazer a leitura desse trecho em destaque e vão responder A e B para mim. Aqui, ó, qual é o recurso natural usado para gerar energia nas usinas descritas no texto? É facinho, né? Qual é aí o recurso natural? Até na explicação mesmo eu falei. E depois, qual é o problema causado pela instalação de usinas hidrelétricas? O que ela causa aí no nosso habitat, no meio ambiente? Façam isso, leiam o texto, prestem atenção na aula e respondam as questões, tá? Depois, amanhã ou no final do dia, eu encaminho a resposta para vocês. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijos, tenham uma boa tarde.